Bem-vindos a todos a mais um vídeo aqui no canal Luiz Maposse. Bem-vindos a todos a mais um vídeo, rúbrica Aprendendo com Deus, onde estamos aprendendo grandemente. Obrigado pelo feedback de todos aí. Obrigado a todos que estão acompanhando a cada vídeo, a cada aula que estamos postando aqui no YouTube. Esperamos sinceramente que haja uma bênção, que haja avanço, que haja desenvolvimento e crescimento da vida espiritual de cada um de vós. Quero agradecer-vos também pelas orações e por sabermos que podemos contar convosco. Oro por cada um de vocês, que não seja em vão o trabalho e o esforço que vocês têm feito para podermos estar aqui. Falo isso no sentido de orações e também ajuda em conselhos sobre o que mudar, sobre o que manter no nosso canal. E tudo isso aí tem servido de força motriz para que nós possamos continuar trazendo aqui ensinamento e instrução para todos aqueles que precisam. Então, fiquem desse lado, acompanhem mais este vídeo e sejam abençoados. Shalom. Amados, hoje vamos falar de uma das disciplinas mais importantes que existem na vida espiritual, que é a disciplina da oração, porque é algo que tem que fazer parte do nosso dia a dia, que tem que nos ocupar cada dia e que tem que encontrar espaço em nós todos os dias. É por isso que chamamos isto de disciplina. Esperamos que seja uma disciplina na tua vida, esperamos que seja algo que tu não passas um dia sem fazer, que tu não passas um período sem fazer, por ser de extrema importância para ti. Então fique atento ao que nós vamos falar. Nós vamos aprender a oração, alguns aspectos básicos e importantes a respeito da oração, e que nós esperamos que seja de uma grande bênção, uma grande valia, e que possa agregar valor na tua vida, em nome de Jesus, de hoje em diante. A verdadeira oração é algo que aprendemos. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. Eles haviam orado a vida toda. Não obstante, algo acerca da qualidade e quantidade da oração de Jesus levou-os a ver o quão pouco sabiam a respeito desta maravilhosa e linda disciplina da oração. Se a oração deles havia de produzir alguma diferença no cenário humano, era necessário que eles aprendessem algumas coisas a respeito da oração. Orar é mudar. A oração é a avenida central que Deus usa para transformar-nos. Se não estivermos dispostos a mudar, abandonaremos a oração como característica perceptível de nossas vidas. Quanto mais próximos do pulsar do coração de Deus, tanto mais vemos nossa necessidade e tanto mais desejamos assemelhar-nos a Cristo. Quanto mais sentiremos o desejo de orar, quanto mais sentiremos a obrigação de orar. Todos, quando têm andado com Deus, consideraram a oração como o principal negócio de suas vidas. Quando vemos a palavra em Marcos
diz: tendo-se levantado em alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Essas palavras soam como um comentário sobre o estilo de vida que este homem levava. Jesus. Davi deseja que Deus quebre as cadeias da autoindulgência do sono, quando ele diz: de madrugada te buscarei. Salmos 63:1. Quando os apóstolos foram tentados a investir suas energias em outros mistérios importantes e necessários, eles decidiram entregar-se continuamente à oração e ao ministério da palavra. Atos 6:4. Eles sabiam que o próximo passo que haveriam de dar não teria sucesso se eles não orassem. Então você começa a perceber a importância da oração e faz a mesma questão que os apóstolos: como fazer essa oração? Sabemos que muitos têm honrado, porém poucos são os resultados. Então, como fazer essa oração? Ouvir ao Senhor é a primeira coisa, a segunda coisa e a terceira coisa necessária à oração bem-sucedida. Como diz a palavra em Tiago 4:3, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A palavra pedir corretamente envolve paixões transformadas, envolve uma renovação total. Na verdadeira oração, começamos a pensar os pensamentos de Deus à sua maneira. Desejamos as coisas que Ele deseja, amamos as coisas que Ele ama. Progressivamente, aprendemos a ver as coisas da perspectiva divina. João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Em que circunstâncias eu devo orar? É uma questão que você faz e tem que perceber. Não, você percebe que todo cristão nascido de novo precisa de encontrar na oração uma companhia que nunca encontraria em nenhum outro lugar. A oração deve lhe oferecer tanto prazer que deve torná-la sua prioridade diária, a ponto de não fazer nada antes de passar por um momento de oração, a ponto de aproveitar cada intervalo do seu dia para se dedicar à oração. Devemos nos dedicar à oração sem cessar. Sendo que a oração será uma das primeiras coisas a notar em relação à vida espiritual do cristão, digo, o nível de oração vai ditar o nível de relacionamento com Deus, o quanto ele se derrama na presença de Deus. O apóstolo Paulo dizia, enquanto instruía o povo de Tessalonicenses, sobre a necessidade de vigiar sobre a sua fé. Uma das coisas que ele deixou como recomendação é a necessidade de orar sem cessar. 1 de Tessalonicenses 5:17. É claro que esta oração sem cessar é mesmo sem cessar. A colocamos em relação com a meditação. Enquanto meditamos, conversamos com Deus. Se a oração é a avenida de Deus para o coração do homem, então enquanto ele medita, ele não pode deixar de fora a oração. Uma questão recorrente para todos é esta: se não tivermos uma razão plausível para fazer algo, então não faremos. Preferimos perder nosso tempo fazendo coisas sem retorno, mas que sejam do nosso agrado. Me refiro a ver filmes, novelas, redes sociais, etc.
não aceitamos em circunstância alguma nenhum ensino que nos aproxime de Deus, ou pelo menos recebemos, mas não nos dispomos a colocar em prática. Infelizmente, há muita tolice quando as pessoas caem no relaxamento espiritual que não sentem mais o prazer na oração. Fico imaginando Paulo falando de suas dores no Evangelho, mas ele não se esquece de referenciar a oração na sua vida como seu pilar. Filipenses 4:4. Ele instrui com que nos alegremos no Senhor. É impossível que tal coisa aconteça sem que tenhamos um relacionamento com Ele. Então, Paulo estava de alguma forma exortando para que o povo se aproximasse mais de Deus, de modo que nele sua alegria fosse completa e constante. Uma vida de oração nos abre o mundo das revelações, nos faz entender a mente e o coração de Deus para certas situações. Um cristão que cultiva uma vida de oração vai colher uma vida de revelações e uma vida sobrenatural. Quando se fala das vantagens da oração, é preciso levar em conta dois assuntos importantes. O primeiro é que, enquanto Caim desejava matar a seu irmão Abel, Deus lhe avisou sobre o pecado que estava à porta à espera da oportunidade de lhe dominar, mas que a melhor coisa a fazer era que ele dominasse sobre o pecado. Mas uma coisa não está certa, pois Caim não havia aprendido nada sobre a oração ou sobre o fugir do pecado. Tudo o que ele sabia era que existia morte e que podia matar a seu irmão. A mesma situação veio acontecer no Monte Getsemane, quando Jesus Cristo subiu a orar com alguns dos seus discípulos. Mateus 26, de 36 a 41. Ele lhes deu um aviso que podemos dizer ser o mesmo que Deus deu a Caim, mas desta vez já existia um meio para tal. E os discípulos já haviam aprendido esse meio, oração. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Versículo 41. Significando que uma vida de oração afasta a nossa mente das coisas que não são da terra, onde existe nelas pecado e erro, e nos aproxima às coisas que são do céu, onde existe santidade. Desta forma, todo aquele que é próximo da oração é distante do mundo e, consequentemente, mais próximo de Deus. Ou seja, quer saber o quão próximo da oração você é? Descubra o quão distante do mundo você é. O segundo ponto que eu quero falar sobre as vantagens da oração é sobre os tempos que estão por vir. Quando lemos o Apocalipse capítulo 8, percebemos de alguma forma que a ira de Deus será derramada ou está sendo derramada na terra por causa do pecado, mas acima de tudo, por causa do choro, orações, lamento dos cristãos. Ou seja, Deus está respondendo às nossas orações de uma certa forma. Quando em algum lugar da Bíblia nos alertou a não nos vingarmos do que nos é feito de errado, mas que devemos dar lugar a Ele, porque dele é a vingança. Romanos 12:19 e Hebreus 10:30. Jesus recomendou a oração para escaparmos de todas as coisas que sobrevirão quando a ira de Deus ser derramada sobre a terra. Lucas 21:29-36. Em outras palavras, todo aquele que se aproximar de Deus terá um seguro refúgio na angústia. Salmos 81:7. Então, meu amado, você não tem motivos para ficar sem orar, você não tem motivos para se distanciar da disciplina da oração. Busque tornar a oração parte do teu dia a dia, de modo que o mundo e tudo que neles existe não tenha acesso, muito menos domínio sobre ti. Somos capazes de vencer se acreditarmos na vitória. Mas o inimigo das nossas almas, ele não descansa.
e Ele não se cansa. Nunca pare de orar. Nunca pare de confiar. Nunca pare de buscar a Deus. Deus abençoe.